Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje o programa O Verbo se fez carne convidou Marcelo Alvarenga, seminarista, para falar para a gente um pouco sobre a Quaresma. Vamos ouvir com atenção? Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o seminarista Marcelo, este ano estarei presente aqui na paróquia de Santa Teresa, onde exercerei o meu diaconado. A partir do dia 1º de maio eu serei ordenado diácono e no final do ano serei ordenado sacerdote com a graça de Deus. E durante todo esse ano eu vou exercer então o meu diaconado aqui na paróquia de Santa Teresa. Hoje, a pedido da produção do programa O Verbo que se fez carne, eu fui convidado a falar um pouco sobre o tema da Quaresma. Quaresma que é um período forte na igreja, constituído de 5 semanas que nos prepara para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Para compreender um pouco a Quaresma, a gente precisa entender que ela sempre vai nos direcionar para o centro da nossa fé. É um pouco desconcertante dizer que a Quaresma prepara apenas 3 dias, mas é essa a verdade. São 40 dias de Quaresma para nos preparar para a vivência de apenas 3 dias. A quinta-feira santa, a sexta-feira e o sábado de Aleluia. Porque nesses 3 dias nós vamos viver como que o resumo da nossa fé. São 3 celebrações que, na verdade, é a continuação de apenas uma única celebração, onde nós iremos encontrar Jesus na ceia, se entregando sacramentalmente, lavando os pés dos apóstolos. Depois nós caminharemos com Jesus para o Monte das Oliveiras, onde ele irá sofrer a sua agonia suprema, para depois se dirigir então ao Monte do Gólgota, onde ele morre por cada um de nós. E por fim, nós nos encontraremos no sepulcro esperando a sua ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, a Quaresma então nos prepara para vivermos o Tríduo Pascal. Mas ela nos prepara como? Através de 3 pedidos. O primeiro é o pedido da oração. Nós somos chamados no tempo da Quaresma a intensificar a nossa vida espiritual, a intensificar a nossa vivência de oração, de diálogo com o Senhor Jesus. Porque nós não podemos nos esquecer nunca, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus procura amigos, Deus quer amigos. E é através da oração que nós nos tornamos amigos de Deus, que nós nos tornamos próximos do Senhor. Portanto, a Quaresma nos leva a intensificar essa vida de oração. Depois, a Quaresma nos chama também a viver uma vida de jejum, de mortificação. É por isso que é piedoso, nas sextas-feiras da Quaresma, nós nos abstermos da carne. Por quê? Fazendo aquela abstinência e praticando outros tipos de jejum, nós estamos educando a nossa alma, educando o nosso corpo, através do jejum, através da privação, para vivermos melhor aquilo que Deus pede de cada um de nós. Há um santo que diz, dê tudo o que o seu corpo pede e logo tu te tornarás como um animal. Portanto, o jejum, ele nos chama justamente a isso, a educar o nosso corpo, a educar a nossa vida, a não dar tudo que o nosso corpo pede, para que nós nos fortaleçamos através das privações, para que nós nos fortaleçamos através desse jejum. E por fim, a última palavra da Quaresma é a caridade. Aprender a dar daquilo que não é a nossa obrigação. Aprender a dar daquilo que não é direito do outro, mas daquilo que pertence a nós. Se nós aprendemos a ser caridosos, se nós aprendemos a dar do outro aquilo que é nosso, nós estamos já aprendendo a viver um pouquinho a vida de Deus. Nós somos chamados então a nos desprender daquilo que é nosso, para que Deus se manifeste através da nossa caridade. Meus queridos, a Quaresma é um tempo de ir ao deserto com o Senhor. E no deserto sermos tentados, e no deserto sermos experimentados, mas no deserto encontrarmos a fortaleza no Senhor.
Não nos esqueçamos aquilo que diz o livro do Deuteronômio. Foi no deserto que o Senhor achou o seu povo. É no deserto que o Senhor prepara o seu povo para entrar na terra prometida. É no deserto que o Senhor prepara adoradores segundo o seu coração. É no deserto que Deus manifesta a sua lei, as palavras do seu coração. É no deserto que Deus nos prepara para vivermos a sua Páscoa. Só quem passa pelo deserto pode se fortalecer para passar pelo mar, para passar da vida do pecado para a vida da graça, de verdadeiramente transformar a sua vida em uma Páscoa. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos assumir a cada dia com Jesus a passagem por esse deserto espiritual. Que nós possamos assumir a cada dia essa abstinência quaresmal que nos prepara para a abundância da graça de Deus. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde grande foi a desgraça, muito maior será a bondade e a misericórdia do Senhor. Vivamos então segundo o coração de Deus, vivamos segundo aquilo que Ele nos pede, e que tenhamos sempre no nosso coração as palavras do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixemo-nos reconciliar com o Senhor. Voltemos para o Pai, voltemos para a comunhão com o Senhor, e não o troquemos e não o abandonemos nunca pelas outras coisas que são muito menores do que Ele. Que essa quaresma, que esses 40 dias nos preparem para a Páscoa da ressurreição do Senhor. E assim como Deus obrou lá no Antigo Testamento a graça de libertar Israel do Egito, que Ele também obre na nossa vida a graça de libertar-nos do pecado, de libertar-nos de qualquer escravidão e amarra do maligno, para vivermos na sua graça. Que assim a nossa Semana Santa possa ser verdadeiramente santa e que a nossa Páscoa possa ser verdadeiramente uma passagem, pois talvez seja a nossa última Semana Santa, talvez seja a nossa última Páscoa. Então que nós preparemos essa Semana Santa e essa Páscoa verdadeiramente com os espíritos quaresmais. Que assim seja. Amém. Bem, amados, você viu que o Marcelo explicou para a gente? A quaresma é um momento da gente refletirmos sobre a nossa vida, sobre a gente. Muitas pessoas na quaresma ficam pensando em que eu vou comer, em que eu vou tirar. Hoje eu aconselho você e a mim mesmo não se preocupar no que vai entrar, em si no que vai sair, no que a sua boca e a minha está professando, no que a gente está falando ou magoando pessoas. Esses 40 dias antes da ressurreição do Senhor é um prazo para que nós todos católicos, nós todos seres humanos, podemos fazer uma alta consciência e renascer como novos homens, como novas mulheres, como novas pessoas. É um momento de refletirmos e ver tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado e dar tempo de mudar. Pois o próprio Senhor mesmo foi testado no deserto e em momento nenhum Ele cedeu. E nesse ano eu tenho certeza, devido a essa pandemia, eu cedi, você cedeu, e em muitos momentos nós duvidamos até de Deus, que nessa quaresma podemos sim refletir, renascer novos seres humanos, novos homens, novos chefes de família, novos pais, novas mães. Essa quaresma vai ser um momento muito especial para mim e para você. Fique na paz e tenha uma quaresma abençoada.